Sérgio Pérez vai continuar correndo pela Red Bull depois das férias de verão europeu. Essa decisão pode definir quem vai ser o campeão mundial de construtores. Os chefes da equipe Christian Horner e Helmut Marko se reuniram na segunda-feira após o GP da Bélgica para discutir o futuro do mexicano, cujo desempenho ruim pode custar o título para a Red Bull. Após as conversas, Horner disse à equipe em Milton Keynes que Pérez continua como piloto e disse que a equipe espera vê-lo se apresentar bem nas pistas onde ele já teve bom desempenho. A notícia da permanência de Checo repercutiu bastante, mas é preciso adicionar discretamente que ele permanece por enquanto. O que foi compartilhado não oficialmente, mas por informações vazadas é bem específico. Isso é comum na Red Bull. Então, a situação é simples. Pérez vai estar na pista em Zandvoort, a primeira corrida depois da pausa de agosto, e em pelo menos algumas outras provas depois. A Red Bull não afirmou que ele fica pelo resto da temporada. Veja, Horner disse que espera ver Pérez bem nas pistas onde ele já teve bom desempenho. A gente acredita que ele se refira a Baku e Singapura, duas pistas em que Pérez venceu 3 das suas 5 corridas pela Red Bull. Essas corridas agora são consecutivas, por causa da mudança de data do GP do Azerbaijão. Elas vêm logo depois das últimas corridas europeias da temporada, em Zandvoort e Monza. Após Singapura, há uma pausa incomum no calendário. Vai ser a oportunidade perfeita para a Red Bull reavaliar a situação de Checo. No fundo, a Red Bull tomou a decisão de adiar a decisão. Demitir Pérez não é o desejo da equipe. Ela quer que ele recupere a boa forma do começo do ano, quando a Red Bull ainda tinha uma vantagem no carro e parecia estar numa janela de trabalho muito melhor. Dar um tempo a mais pode ser um impulso que Pérez queria. É um voto de confiança diante das especulações de demissão. É uma chance para o piloto ignorar as críticas. E aquilo, alguns resultados podem melhorar a moral e o desempenho dele. Mas o tiro também pode sair pela culatra, porque o desempenho fraco também pode continuar. A Red Bull então corre o risco de ficar sem tempo para reagir na briga pelo título de construtores. Em certa medida, é louvável que a equipe esteja considerando que fazer o certo pelo piloto vai acabar sendo fazer o certo pela equipe. Isso, claro, se a paciência e a lealdade forem recompensadas com uma volta por cima de Checo. Mas é crucial que dê certo, por bem do piloto, de quem tomou a decisão e de muita gente na Red Bull que trabalha duro no dia a dia. A situação era bem estável quando Pérez perdeu a chance de mostrar que pode ser um bom escudeiro para Max Verstappen na Bélgica, a última corrida antes da reunião entre Horner e Marko. Ele se classificou na primeira fila pela primeira vez desde a China há 3 meses, mas depois caiu para 8º. Despencar para a rabeira do pelotão da frente mostrou como o segundo carro da Red Bull está fraco em comparação aos adversários. Isso permitiu à McLaren reduzir mais 9 pontos a diferença para a Red Bull, e 9 pontos por corrida é a média que a McLaren tem reduzido a diferença a cada prova desde Miami. A diferença, que chegou a 115 pontos, agora é de apenas 42. O carro da McLaren alcançou da Red Bull nesse período, mas a queda de desempenho de Pérez é a principal razão pela qual a diferença de pontos despencou. Mesmo que Verstappen não tenha mais o melhor carro, ele ainda marcou mais pontos do que qualquer outro piloto nas 8 corridas em que a McLaren foi páreo para a Red Bull. Pérez, por sua vez, foi de longe o pior do grupo dos 8 primeiros pilotos nesse período. Antes de George Russell ser desclassificado em Spa, os pontos do piloto da Mercedes tinham jogado Pérez para 8º no campeonato. Nesse ritmo, a McLaren vai alcançar e passar a Red Bull com facilidade antes do fim do ano. Se tivesse acertado a mão em mais algumas corridas antes da pausa de verão, a McLaren já poderia estar na frente. Pérez sente que seu futuro tem sido especulado de forma injusta durante essa fase. Ele tem dito que a Red Bull tem problemas a resolver e que não pode desperdiçar energia com toda essa especulação. Sejamos justos, Verstappen também disse que seu companheiro de equipe não é o maior problema da Red Bull no momento, porque existem questões com o carro e com a ameaça da McLaren para se preocupar. Sim, Pérez foi o único que foi alvo de comentários sobre a decisão, mas é lógico, ele é o único piloto que está colocando um título de equipe de ponta em risco. E é um título que a Red Bull deveria vencer com um pé nas costas. Daí a pergunta, por que é que a equipe deu uma nova chance a Checo, hein? Bom, puxar o gatilho é uma decisão dura, mesmo que você não leve em conta o lado comercial. Já apoiar Pérez é uma decisão corajosa. E das duas uma, ou a Red Bull vai ganhar o título de construtores com alguma ajuda de Pérez sendo suficiente, ou vai perder o título e aí o mexicano vai ser o culpado. O fato é que dispensar Pérez não garante nada melhor do que ele.
Pode até render um segundo carro com gás novo, com ambos os pilotos na disputa com mais frequência. Mas veja, Daniel Ricciardo ou Liam Lawson como companheiro de Verstappen pode ser uma opção tão volátil quanto Pérez em termos de desempenho, ou pode ser ainda pior. Então, oferecer mais 4 corridas a Pérez, incluindo aquelas 2 pistas de rua, talvez seja uma última chance para ele se recuperar. A magnitude da ameaça da McLaren vai ficar ainda mais clara até lá. A Red Bull ainda alimenta a esperança de que pode esperar mais um pouco antes de ter que decidir, ou antes de perder completamente o controle da disputa pelo título. Antes de a gente falar mais das consequências para a briga do título de construtores, não dá para ignorar a incerteza que a manutenção de Pérez cria para Daniel Ricciardo. A Red Bull vai ter que lidar com congestionamento de pilotos. Uma vantagem de substituir Pérez por Ricciardo seria resolver temporariamente a questão de encontrar uma vaga para Liam Lawson, que substituiria o próprio Ricciardo na RB. Ainda assim, seria necessário decidir o que fazer com o jovem piloto franco-argelino Isack Hadjar, já no ano que vem. Ele caminha para o título da Fórmula 2 e merece uma chance na Fórmula 1, principalmente se a Red Bull assumir um papel de mentoria para os jovens talentos da Red Bull. Com Pérez fora e Ricciardo na Red Bull, daria para avaliar o australiano na equipe principal. Se ele não corresponder à expectativa, é só substituí-lo por Lawson no ano que vem. Com isso, abriria um lugar para Hadjar na RB, ou Ricciardo poderia até seguir na Red Bull e Lawson na RB. Nesse caso, Hadjar poderia ter um ano inteiro como piloto de testes, esperando até 2026. Mas e agora, hein? Qual é o sentido de Ricciardo ficar apenas na segunda equipe? Se o bom desempenho dele na primeira metade da temporada não foi suficiente para subir de equipe, qual é o futuro dele sem essa perspectiva? Quanto a Lawson, como e quando vai abrir uma vaga para ele? E Hadjar, ele vai ficar encostado? Claro, manter Pérez temporariamente ou pelo resto de 2024 não significa que ele vá ficar para 2025. Talvez a mudança pinte na virada do ano e ofereça a Ricciardo ou Lawson uma pré-temporada inteira, o que pode ser uma solução coerente. No fundo, isso tudo reflete mais uma vez a incerteza que paira sobre a Red Bull. E é no mínimo inusitado que tudo isso aconteça dentro de uma equipe de ponta que até outro dia dominava a Fórmula 1. Verstappen e a Red Bull entraram nas férias na pior sequência de provas desde 2020. Uma temporada que começou com o domínio da Red Bull, liderada por Verstappen, evoluiu para pelo menos uma disputa acirrada de título. Ou 2, se você absorver a preocupação de Verstappen de que ele pode ser alcançado no Mundial de Pilotos por Lando Norris. Spa tem sido palco de vitórias esmagadoras do holandês, apesar das punições no grid nas últimas 2 temporadas. Mas o fato de ele só ter conseguido chegar em quinto dessa vez significa que ele vai sair de férias depois de uma sequência de 4 corridas sem vitórias, o maior jejum dele desde que foi campeão do mundo. Verstappen acredita que a McLaren tem sido a melhor equipe nas últimas 5 ou 6 provas. Depois do alerta que deu para o time na Hungria, o holandês foi um pouco mais moderado em Spa. Ele sabia que a punição faria com que fosse uma corrida de recuperação, mas as palavras dele ainda traziam um aviso claro. Parecia que os pilotos não eram de uma equipe com grande vantagem na classificação. Eles pareciam mais de uma equipe lá debaixo da tabela e a McLaren parecia ser a líder. Verstappen disse que a Red Bull precisava analisar tudo desde a primeira corrida, tentar brigar mais por vitórias depois do verão e ver se realmente é possível melhorar para virar o jogo. Pérez disse que as férias de agosto vêm em um bom momento porque a equipe tem estado um pouco perdida. Essas são as palavras de uma equipe em apuros. Como a gente já destacou, há um argumento que sustenta a ideia de que a McLaren é a favorita, mesmo ainda estando atrás. Verstappen disse que a Red Bull tem um déficit de ritmo de corrida, o que significa que cada prova exige limitar os danos. O que muitas corridas antes das férias confirmaram é que a disputa está tão próxima que pequenos detalhes podem decidir cada fim de semana para qualquer lado. A questão de quem vai ganhar tem sido decidida por detalhes, como safety car, estratégia, largadas ruins, erros de pilotagem e até batidas entre adversários, como Verstappen e Norris na Áustria. Vai continuar sendo assim pelo resto da temporada, o que pode até definir o campeão. Norris é o desafiante mais próximo de Verstappen no Mundial de Pilotos, e Max acredita que Norris pode sim derrotá-lo. Mas o inglês ainda está 78 pontos atrás. E ele conseguiu perder terreno na Bélgica, apesar de ter largado 7 posições à frente. Norris admitiu que não foi bem em Spa. O britânico achou embaraçoso ter saído da pista e colocado as rotas na brita na primeira curva depois de uma má largada. Ele caiu para a 7ª e fez outras lambanças. Saiu da pista na disputa com Carlos Sainz e depois com Verstappen, por quem foi ultrapassado. O ritmo de Norris era bom, mas com a dificuldade de ultrapassar,
Aquele erro inicial dificultou a vida dele. Foi um fim de semana irregular, com muitos erros. Ele não pode vencer um piloto como Verstappen com esses desempenhos. Mas, mesmo que elimine os erros, recuperar 78 pontos nas 10 corridas restantes é um grande desafio, ainda que haja 284 pontos em jogo. Norris estava 84 pontos atrás depois da Espanha. Essa seria a segunda maior diferença de pontos que um piloto tiraria para vencer o campeonato. É só observar o histórico, considerando, claro, que desde 2010, uma vitória vale 25 pontos, em vez de 10, 9 ou mesmo 8 pontos nos anos anteriores. Mas há fatores a favor de Norris. Essa é a temporada mais longa da história da Fórmula 1. Por isso, é mais fácil para alguém abrir vantagem na liderança e depois perdê-la. Há também 3 corridas sprints por vir, o que pode ajudar Norris, além de um ponto extra para a volta mais rápida. Mas, ao contrário da Red Bull, que tem uma divisão clara entre piloto número 1 e piloto número 2, a McLaren não prioriza um piloto sobre o outro. Piastri está agora apenas 32 pontos atrás de Norris, tendo ganhado 15 nas últimas 2 provas. Ele disse na Bélgica que é muito cedo para priorizar um piloto sobre outro, mas admitiu que, se Norris estiver em posição de vencer o campeonato e pedir ajuda, ele vai ajudar. Não dá para adivinhar se isso vai acontecer ou se a McLaren vai acabar focando no Mundial de Construtores, mas é provável que ela se sinta fortalecida pela permanência, ainda que temporária, de Sérgio Pérez na Red Bull.